corto os direitos do indivíduo, do mesmo lado que eu trato, ao mesmo momento que eu trato, do outro lado eu corto a sua raiz de dignidade, de decência, de cidadão. Então a gente trata de um lado e destrói de outro. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Nós temos que tratar e ao mesmo tempo fundar mais no direito, garantir mais direitos, né? Olhar com esse olhar de que o direito é que funda as condições para uma civilidade melhor. Não tem como a gente passar assim, não, primeiro eu suspendo os direitos e depois ele vai ganhar direitos. Não, a gente tem que partir primeiro. O sujeito é um sujeito de direitos e é dentro dessa relação, enquadrada pelo direito, que a gente tem como crescer civilizadamente. Por quê? Essa solução da suspensão dos direitos para melhorar as coisas, o país já viveu mais de 25 anos. Né? Os mais velhos se recordam disso. Então, não serve. Então, a estratégia de busca ativa. Nós estamos optando para que os consultórios de rua hoje sejam uma atividade da atenção primária, em função de que a atenção primária, do ponto de vista nacional, é o que vai obter maior capilaridade, o que vai obter maior abrangência, maior cobertura para a população como um todo, né? Então esse é um ponto, busca ativa. 2, nós precisamos melhorar muito, infinitamente, nossa capacidade de acolhimento hospitalar, de emergência. As pessoas que estão em condição de rua, né, e usando crack, na sua grande maioria, fisicamente se encontram-se muito debilitados, né? Tanto é que também algumas sondagens mostram que a pessoa só procura ajuda quando ele já está no limite da sua condição física, né? Então, essa questão é muito importante, a gente fazer busca ativa e ter uma abordagem qualificada nos pontos de urgência, nos pontos de emergência. Qualificada em 2 sentidos. Técnico, né? As pessoas precisam ter informação técnica de como abordar essas pessoas, essas condições de ordem física, de ordem médica. Também tem se observado que a maior parte dos colegas tem pouca informação, tem pouca prática em qual seria o melhor meio de lidar com isso, né? Inclusive em termos de discriminar determinadas condições. Muitas pessoas confundem, por exemplo, aí não especificamente, né, na questão do crack, mas na condição de álcool, por exemplo, às vezes confunde se a pessoa está intoxicada ou está abstinente. São extremos opostos, né? Mas que ambos dão confusão, alteração de conduta e comportamento, né? Na questão do crack, acho que tem ações específicas que precisam ser qualificadas. Agora, a outra qualificação diz respeito, na verdade, ao problema da discriminação. E aí, eu aprendi recentemente, nós não temos como mudar, proibir as pessoas de terem preconceitos. Mas a gente tem como proibir a discriminação. E não sei se fica clara a distinção. Discriminar é um ato, né? Discriminar é uma ação, é eu pegar e rejeitar. Isso é uma discriminação. Preconceito é eu olhar e falar assim, não gosto disso. Então, nós não temos como obrigar as pessoas a gostarem de uma coisa que eles não gostam. Essa é uma questão. Então, eu não gosto de tratar que esse sujeito que vem da rua, feio, sujo, feio, fedido, magrelo, que usa droga. Não temos como mudar a cabeça das pessoas. Ok, não tem que gostar. Mas é proibido discriminar. Por quê? A discriminação mata. Mata quando? Por quê? Eu olho, pelo meu preconceito, eu olho e discrimino. Nessa discriminação eu atendo mal, eu avalio mal e as pessoas morrem por isso. Morrem de pneumonia, morrem de trauma, morrem de hipertensão, de acidente vascular,
morre de inúmeras situações. Então, não estou inventando. Existem condições clínicas que matam. E essas condições clínicas, quando não identificadas pela discriminação e pelo preconceito, são trágicas, porque são condições possíveis de serem evitadas. Então, a discriminação tem que ser enfrentada administrativamente, né? É proibido discriminar. Por quê? Ninguém está obrigando a gostar, mas, inclusive, esse ato de proibição preserva os profissionais, porque obriga os profissionais a não cometerem erros que são passíveis de punição grave, né? Se você, um paciente morre por não fazer diagnóstico de uma coisa tratável, né, é bastante grave. Então, a discriminação é uma situação que põe em risco a própria carreira dos profissionais. Então, isso tem que ser enfrentado. Ok. Agora, é muito chato. Eu já trabalho em pronto-socorro, né? Os colegas falam, pô, mas a gente põe essa pessoa aqui, é possível ficar 24, 48, 3 dias, né? Porque é o período que a pessoa está fisicamente debilitada e ela aceita o tratamento, né? Começou a sentir-se melhor, começa a dar trabalho. Eu sei que dá trabalho, né? E aí o pessoal não quer pôr para dentro, porque depois não tem por onde pôr, né? Isso eu entendo. E por isso nós, raciocinando, entendemos o seguinte: nós vamos ter que garantir uma saída para essas pessoas rápida dos pronto-socorros e dos hospitais. Então, nós queremos qualificar a porta, garantir a permanência, 3 dias, 4 dias, eventualmente 1 semana. O governo vai pagar para isso, né? Nós vamos pagar mais para isso. Mas a experiência tem mostrado, não adianta pagar se você não garantir que sai. Porque, enquanto plantonista, é melhor a gente não pôr para dentro, né? A gente fala, não põe para dentro, por quê? Porque depois eu não consigo tirar, daí fico com a vaga ocupada, é muito ruim, né? Então a gente vai ter que construir possibilidade de saída rápida, relativamente rápida do pronto-socorro ou das enfermarias, né? Essa é outra coisa, nós queremos construir, de fato, enfermarias ou nos pronto-socorros ou nos hospitais gerais, de modo que esse tempo de permanência fique em ambiente decente, em ambiente de cuidados, né? E não encostado nos corredores. E para isso também o governo está buscando estabelecer patamares de investimento para isso. Aí vem a solução, a pergunta, na verdade: para onde vai, né? E agora tem que sair, para onde vai? E essa é a grande pergunta que se faz em todas as estratégias de cuidados quando envolve crack, álcool ou drogas, né? Nós conseguimos fazer uma certa abordagem de relacionamento, de cuidados, de melhoria das condições, mas num certo momento fala assim, bom, ok, avançou, e agora para onde vai? Vai voltar para casa? Ah, em casa não dá certo. Vai voltar para o mesmo bairro? Lá ele está jurado de morte. Vai voltar para o mesmo... Sempre fica a pergunta, para onde vai essa pessoa, né? Então, visando atender a essa pergunta, nós resolvemos apostar numa estrutura nova no sistema, mas da qual a gente tem uma experiência análoga, né? Então, no campo da saúde mental, no Brasil, nos últimos anos, foram criadas as residências terapêuticas, né? Os serviços de residencial terapêutico, né, são casas nos quais os pacientes saídos dos hospitais psiquiátricos passaram a morar. Nós, no Brasil, a gente tem em torno de 640 hoje, né? Lugares onde as pessoas passaram a morar. Isso tem um mecanismo todo próprio de recursos, de financiamento, porque diz respeito a uma transferência de recursos que saíram do hospital para a constituição dessas casas. As pessoas já eram moradoras dentro do hospital,
passaram a morar nas casas. Bom, essa experiência acumulada, ela mostra que é viável, é possível, né, organizar-se em pequenas repúblicas, de modo a pessoa a construir uma nova vida. E eu vou dizer, as pessoas que saíram do hospital psiquiátrico, que não tinham vida nenhuma, de fato estão reconstruindo paulatinamente novas vidas, novas histórias, né? Ok, é essa ideia que nós estamos querendo implementar de forma forte, de forma extensiva, né? Criar casas que acolham as pessoas depois desse momento inicial, né, de desintoxicação mais breve, criar espaços, casas que venham a ser acolhedoras para essas pessoas. E a ideia é que essas casas, assim como as residências terapêuticas, sejam sempre vinculadas à rede de saúde mental. Então, ou ao CAPS, ou ao CAPS comum, ou ao CAPS AD, mas ela está sempre vinculada à rede de saúde mental. Nas cidades menores, talvez essas casas fiquem sob gestão da atenção primária mesmo, né? Mas a ideia é, primeiro, ter um lugar para onde ir. Nós pensamos até em escalonar um pouco, né, esse lugar, né? Ter um período curto, relativamente curto. As pessoas poderiam ficar em torno de um mês, né, em grupos relativamente pequenos, de 5 a 10 pessoas, nessas casas, onde a equipe de saúde mental investe, de um lado, no tratamento ambulatorial, de CAPS, de oficina, mas ao mesmo tempo investe muito na dinâmica doméstica da casa, tá?